Olá, começa agora o programa Pauta Aberta, que é uma produção dos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Convergência de conteúdo na TV, no computador, no celular. O mundo digital invade nossas vidas e muda nossos hábitos. Entender um pouco desses movimentos da mídia é o assunto do Pauta Aberta de hoje. Fique atento porque com certeza você faz uso desta integração diariamente. Mas antes, vamos ver uma reportagem feita por Marcos Forte. Ele conversou com especialistas para mostrar por que a convergência de conteúdo em multiplataforma e multimídia se tornou tão essencial para a sobrevivência das grandes empresas de comunicação. Telefone celular. De acordo com o dicionário, telefone portátil usado no sistema de rádio celular. Apenas isso. Os telefones móveis, inventados na década de 50, com o passar dos anos, perderam tamanho e ganharam novas funções. Hoje, quase 60 anos depois, os celulares conseguem fazer coisas antes inimagináveis. Além de falar, o usuário pode escrever, escutar música, gravar e assistir vídeos, tirar fotos e se conectar à internet. A internet, aliás, foi uma revolução não só no meio da telefonia, mas principalmente na comunicação. A internet trouxe uma instantaneidade jamais vista em qualquer mídia da atualidade. Ela fez algo que eu costumo chamar de convergência das mídias. Ela alia o texto do impresso, o vídeo, som e imagem da TV e a objetividade e agilidade do rádio. Ou seja, ela consegue agregar valor muito mais rápido e com os 3 veículos em conjunto. Atualmente, qualquer pessoa que tenha acesso à rede mundial de computadores pode participar de experiências de convergência de conteúdo, através das mais diversas mídias. Uma pesquisa realizada em 2009 revelou que mais de 2 bilhões de pessoas estão nesta rede. Já foi o tempo em que uma rádio atuava apenas na radiodifusão e que os jornais impressos se preocupavam apenas com as vendas diárias e que tudo o que passava na TV não podia mais ser visto em lugar algum. Hoje, quem não pensar em convergência corre o risco de desaparecer. Se hoje o veículo não tem ali áudio, vídeo agregado, os sites, os blogs, essas novas ferramentas, ele está a caminho da morte. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a convergência, vamos conversar com o mestre em comunicação e semiótica e doutor em história, Roberto Coelho. Coelho, boa noite. Boa noite. Professor, como acabamos de ver na reportagem, os principais conglomerados da mídia tiveram que se adaptar para atender a demanda dos seus consumidores. No fim do século XX, eles tiveram que produzir conteúdo para a internet. No início deste século, surgiu a necessidade de produzir para consumo dos aparelhos portáteis. Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, disseram que os aparelhos portáteis hoje são tão completos e terão tantos outros aplicativos no futuro que o uso dos nossos computadores, como nós temos hoje nas nossas casas, vai ser quase nulo. Você compartilha dessa opinião? Acha que já está próximo da hora de nós jogarmos nossos computadores pela janela? Eu não diria para jogar computador pela janela, pode matar alguém na rua, né? Mas, na realidade, o que você tem é uma convergência que não vem de agora, não é do século XX, ela vem lá do século XVII. Quando você fez o telégrafo virar radiotelégrafo, você já estava convergindo. A convergência é muito mais antiga e as mídias elas vêm se adaptando a esse valor e a essa transformação. O que acontece nos dias de hoje é que elas estão ficando menores, maiores e portáteis. Isso é interessante. Então o computador ele já está dentro do telefone. Então aquele computador que a gente tinha em casa, ele foi para um laptop e hoje ele foi para o telefone celular. Assim como tantas outras coisas foram para dentro do celular. A máquina de fotografia, a agenda eletrônica e até o telefone. O telefone também saiu lá daquele gabinete onde tínhamos dentro de casa um telefone só e ele acabou sendo portabilidade dentro dessa nova tecnologia, dentro do que a gente chama de tecnologia da informação, que acontece nos dias de hoje. Não é para jogar fora, mas é para ir se adaptando, porque o mundo está mudando e ele está ficando cada vez mais veloz dentro da nossa sociedade, né? Então, a segunda pergunta é exatamente sobre isso. No livro A Vida Digital, o autor Nicolas Negroponte, escrito no início da década de 90, Sim. Ele falou que esses novos meios de comunicação viriam para acabar, né, com os meios antigos. Hoje, quase 20 anos depois, a gente já sabe que a previsão dele não aconteceu, né? Mas essa convergência e essa adaptação das empresas, né, da indústria midiática, você acha que ela já chegou num ápice? Ou as empresas vão ter que continuar
trabalhando e se adaptando para continuarem no mercado, não perderem mercado? Eu acho que elas têm que se adaptar e muito, com certeza. Eu acho que nós estamos caminhando para uma nova filosofia de vida mesmo, né? Uma nova sociologia de vida, na verdade. Veja lá, por exemplo, a biblioteca do Midland, ele acabou de falecer e aí, olha só, ela está sendo totalmente digitalizada. Exatamente por quê? São livros muito raros, são livros muito antigos e estão de papel, que se você ficar consumindo isso, o que vai acontecer? Você consome mesmo, ele se acaba. E se ele tiver digital, ele dura mais tempo. Eu acho que essas adaptações são muito boas para a comunidade em geral global, né? Uhum. Outra coisa é isso, a globalização, a civilização global, ela está sendo mais que uma tendência, ela é hoje uma presença constante. A gente pode dizer antes de Google, depois de Google, antes das convergências, depois das convergências, o homem pós-humano, um homem pós-histórico. Os registros que eram lineares, os registros que eram escritos e lineares, viraram escritos em superfície. Hoje nós somos um mundo codificado. O mundo todo está dentro dessa codificação. Então o que acontece com o homem humano? Ele é uma prótese. Ele tem próteses extensórias, o seu celular, o seu laptop, todas as parafernálias técnicas por qual ele passa. E falando em homem, no caso, o outro autor americano, né, o Henry Jenkins, disse no livro dele, Cultura da Convergência, que os principais incentivadores, né, da convergência são os consumidores. Que, na verdade, os consumidores hoje, eles regem, né, essa indústria midiática. Você concorda com ele? Acha que realmente o consumidor que diz o que ele quer ver, da forma que ele quer ver, e as empresas seguem esse consumidor onde quer que ele esteja? Eu penso, e inclusive levo isso para dentro de sala de aula aqui na São Judas, eu acho que acontecem duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é gerar necessidades de valor, e isso é o mercado da indústria cultural que realiza. Então eu gero uma necessidade de valor que você não tinha. Nós estamos caminhando, por exemplo, para alguns problemas dos quais a gente não sabia que existiam, para soluções que a gente ainda não tem. Nós estamos caminhando nessa direção. A velocidade da informação, a velocidade das convergências vão trazer algumas coisas interessantíssimas no mundo moderno. Em muito pouco tempo você vai ter um computador ou um telefone convergido que ele vai ter a capacidade do pensamento humano. Como é que fica o humano nesse troco, né? Então, aonde que esse consumidor está querendo que alguma coisa pense por ele? Ou até aonde que a geração de uma necessidade de valor, de você ter um bolso, um computador, telefone, agenda, vídeos e coisas no gênero, são colocadas com uma necessidade que você não tinha, ou até onde isso é, de fato, uma tendência de convergência e o ser humano é que está querendo esse tipo de coisa. Eu acho que eles caminham juntos. Eu acho que a indústria cultural, a indústria da informática, a indústria da mídia caminha para a passo com a transformação do próprio ser humano num ser mais global, num ser mais mundial, num mundo codificado. Professor, em março de 2007, a revista Wired criou um termo para designar, né, essa tendência de ultimamente de dividir tudo em pedaços, né? Exatamente snack culture, né? Cultura em pedaços. São aqueles pequenos vídeos do YouTube, os posts do Twitter, todos pequenininhos. Você acha que essa fragmentação ela é boa para o consumidor, para o público, ou ele sai perdendo, talvez em profundidade? Eu acho que ela é excelente. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Pensa o seguinte, as pessoas, hoje, elas são copistas medievais modernos, né? Elas estão trancadas dentro de suas casas, na frente de uma tela de computador, onde toda a possibilidade de escritura está ali se descortinando. Quando você, em 140 caracteres, coloca uma mensagem e todo mundo te segue, deve significar que aquilo está sendo interessante, no mínimo curioso. Quando você transforma isso em mais de 3.000 livros diários de escritura, é porque as pessoas estão se comunicando mesmo. Se você imaginar que isso é um trânsito de mais de 150 milhões de ligações telefônicas por segundo, as pessoas estão se comunicando mesmo. Agora, o que nós precisamos é que essas pessoas comecem a se criticar
e a criticar o trabalho da comunicação que elas estão fazendo e crescer nisso como sabedoria, como conhecimento. Eu também costumo dizer nas minhas aulas, informar é segmentar, é diminuir, é isso ou aquilo. Conhecer é soma. Conhecer é isso, mais aquilo, mais aquele outro. Então, se esse homem utilizar essas ferramentas para o conhecimento, nós estamos, de fato, num mundo, numa era que vai ser fantástico. Se ele resolver ficar só no campo da informação e do consumo, de fato, nós continuamos no século XVII. Você falou agora de informar e dessas ligações, que as pessoas estão realmente conectadas. Uma jornalista da revista Galileu aceitou o desafio da publicação de tentar passar 3 meses offline. E ela descobriu que é praticamente impossível. Porque hoje, se você quiser pegar alguma informação sobre o governo, você tem que entrar no site. Acessar algum serviço de alguma empresa, você tem que entrar no site da empresa. E sem a internet, nós não poderíamos nos socializar, nos comunicar como hoje, né? E essa cultura online é tão presente, né, que existem pessoas que são doentes, né? Os psicólogos dizem que elas sofrem de overdose de dados e elas precisam de tratamento. Até que ponto, né, a convergência de conteúdo ajudou nessa dependência, essa obsessão das pessoas pela internet ou pela conexão, assim? Eu acho que esses caras estão falando besteira, na verdade, né? Eu discordo completamente disso. Senão, quando eu tinha que ir num banco, assinar uma folha amarela, uma azul, uma vermelha, uma verde, assinar 45 vezes o mesmo documento para poder dizer que eu estava tirando um empréstimo. E hoje eu coloco um cartão com chip e faço a mesma coisa. Os tempos, o espaço temporal é diferente, né? Entre um relógio analógico e um relógio digital, no analógico você percebe o distanciamento temporal. 10 minutos, o relógio vai andar 10 minutos. E 10h50, aqueles 50 significa que faltam 10 minutos. E você não tem essa espacialidade. O tempo é o mesmo, só que o espaço temporal mudou. Nós vivemos num mundo de agitações, nós vivemos num mundo de convergências. Uhum. Então, essa coisa de você dizer, hoje o cara vai lá no banco e ele faz tudo rápido, antes as pessoas viviam mais felizes, isso é uma nostalgia bastarda. Uhum. As pessoas vivem num mundo onde elas ficam sonhando que antigamente era melhor do que hoje. E não é. Hoje é melhor do que qualquer outro tempo e amanhã será muito melhor do que o tempo que a gente vive hoje. Uhum. Convergir, nós estamos convergidos desde a caverna de Altamira. Uhum. O homem, quando ele quis fazer uma representação, nós temos aí as letras aqui no nosso cenário. Quando você convergia, você estava representando, reapresentando uma realidade. De lá para cá, nós evoluímos na técnica. A técnica é boa, porque nós sempre vivemos de técnica. Desde a machadinha até o iPad. Tá certo. Então, essa ideia, ela não parou. Nós só vivemos em velocidade. E cada vez mais em velocidade. O que acontece é que as escolas, as filosofias e o mundo não se adaptou a essa velocidade. Mas a juventude já sabe como é que faz. Tá certo. Muito obrigado, professor Coelho. O programa Pauta Aberta de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Até a próxima. Olá, está no ar o Pauta Aberta. Hoje vamos falar sobre festivais de música no Brasil. Esses festivais revelaram e revelam muitos talentos. O auge foi nos anos 60 e 70. Mas e hoje? Quem imagina que os festivais musicais ficaram apenas no passado, engana-se. Eles ainda existem e são um importante meio de divulgação de novos talentos. Nomes como Zé Cabaleiro, Lenine e Jorge Versilo passaram pela experiência dos festivais.
Mais expressivos nas cidades do interior, como Avaré e Ilha Solteira, os festivais são uma alternativa para que os artistas pouco conhecidos do grande público mostrem sua cara e sua voz. Os festivais de música no Brasil continuam e ainda revelam talentos. Quem conhece de perto essa realidade é o nosso convidado de hoje, Sérgio K. Augusto, que já participou de inúmeros festivais e é o administrador do site festivaisdobrasil.com.br. Olá, Sérgio. Olá. Hoje, quais os festivais mais procurados pelos músicos? Bom, existem inúmeros festivais no Brasil, né? Dos menores, mais simples, até as grandes produções. Eu poderia citar o Viola de Todos os Cantos, que é um festival feito no interior de São Paulo, um pouco no sul de Minas. Temos também o Festival de Avaré, que é muito tradicional, onde passaram grandes artistas que estão hoje no cenário da música popular brasileira. Temos o FENAC, que é um festival também grande de porte, que começou na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Enfim, tem inúmeros festivais para todos os gostos e gêneros. Sobre o festival FENAC, né? Festival Nacional da Canção, é uma boa para os músicos participarem desses eventos tão tradicionais para divulgar o seu trabalho? Na verdade, é uma boa, tanto que, além de ser uma boa, talvez seja um dos únicos lugares ainda onde você pode mostrar uma música inédita, né? Nós temos aqui no Brasil uma tradição muito grande de concurso de calouros, né, na televisão e tal, mas de música inédita são poucos. E o único lugar hoje, atual, que você pode mostrar uma música inédita da autoria de uma pessoa que não está na grande mídia, ainda é o festival. Entendeu? Então, eu acho que é muito bacana para mostrar o seu trabalho. Alguns fazem disso até uma profissão. Eu mesmo vivi um bom tempo da minha vida de festivais, de prêmios de festivais. Né? Mas semelhante a quem esses peão de rodeio que vão lá ganhar prêmio, festival é a mesma coisa. Você vai lá batalhar por um prêmio com uma música que é tua, mostrando um trabalho teu. Então eu acho muito legal, assim, muito válido. E esses festivais, antigamente, eles eram concentrados no eixo Rio-São Paulo, só passava por ali. Hoje em dia, não. Eles estão espalhados pelo interior do Brasil inteiro. Isso daí, ele colabora para que mais músicos participem? É importante dizer que eles eram concentrados no eixo Rio-São Paulo, porque a televisão também era concentrada só em Rio e São Paulo, né? Então, esses festivais que começaram a aparecer à medida que a televisão foi se expandindo, a gente começou a descobrir os festivais que existiam, porque eles existem, né? Você acabou de citar, o FENAC é um festival de 40 anos, outros festivais, Ilha Solteira tem 36 anos, então, quer dizer, você vai achando, como tem festival de 40 anos e eu nunca vi, entendeu? Então, quer dizer, a partir do momento que o festival deixou a televisão, ou a televisão deixou o festival, né? Teve uma época que o festival deixou de ser interessante para a televisão. Aqueles artistas conhecidos, eles já não queriam mais se submeter a participar de festival competindo, entendeu? Então o festival ele migrou para o interior do Brasil. O povo brasileiro gosta muito de festival, gosta muito de música, né? Mas assim, eles passaram a fazer parte até da história das cidades mesmo, migrando para o interior, né? Mas eles continuam muito ativos. Você citou sobre o Festival de Ilha Solteira, né? Em 2008, ele recebeu 500 canções inscritas, mas só 24 participaram. Como que é o critério de seleção dos músicos dessas canções? Isso é muito difícil, porque você está falando do Festival de Ilha Solteira de 500 músicas. Tem festivais que tem muito mais, né? Por esse fato que eu falei para você, de que não tem mais espaços para se tocar música inédita, qualquer festival pequeno atrai, hoje com o advento da internet também, atrai muitos compositores. Então as pessoas hoje não têm onde tocar, né? Então eles vão para os festivais. Então esses festivais atraem, né? Muita gente, são bons prêmios, às vezes boa ajuda de custo. Então as pessoas acabam indo para esses festivais, né? E como uma forma de divulgação do seu trabalho, né? E os músicos que participam, como é que eles são avaliados, né? Esse critério, cada festival tem um critério diferente, né? Eu particularmente acho até que o critério dos festivais da avaliação está meio ultrapassado. A gente já tem internet hoje, tem a interatividade, entendeu? Então é muito importante que haja isso, essa interatividade, aquela coisa de você, meia dúzia de jurados decidir o destino daquela canção, tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa meio ultrapassada. Ainda continua assim, mas eu acho que deveria haver uma preocupação maior para ter
a participação popular, né? Como a gente vê aí na televisão, esses reality shows, tem participação popular, talvez o festival devesse andar por esse caminho aí. A gente tem aí artistas, Lenine e Chico César, por exemplo, que passaram por esses festivais, mas são poucos os que a gente vê na mídia, né? Por que isso acontece? Porque a mídia está fechada para o novo, né? Tanto que você vê a quantidade de músicas regravadas hoje é enorme. É difícil, hoje em dia, com espaço menor na televisão, no rádio, né? As grandes redes de rádio, elas têm um esquema já para tocar aquelas pessoas populares, popularescas. Então, quem faz um trabalho, que é o caso dos festivaleiros, né? Faz um trabalho mais refinado, acaba não tendo muita condição de participar da grande mídia. Tá? E outra coisa, tem muita gente, não tem espaço para todo mundo. A mídia é pequena, o tempo da televisão é muito curto. Então, eles acabam fazendo carreiras mais pelo interior também, local. Hoje tem muita rede local, entendeu? Então, os músicos fazem muito isso. Né? Às vezes, eu conheço artistas, por exemplo, em Belém do Pará, que você nunca ouviu falar. Mas lá ele é ídolo, ele participou de muitos festivais, ele tem uma carreira lá. Como tem em Minas Gerais, Paulinho Pedra Azul, Nilson Chaves. Essas pessoas, eu estou falando, às vezes você nem sabe quem mas tem uma carreira maravilhosa. Né? Mas por que a mídia está tão fechada assim? Interesses econômicos, né? Eu acho que é difícil. Primeiro que tem poucos programas para música inédita. Você pega um quadro de televisão, por exemplo, quantos blocos você tem para... Né? Quer dizer, um Faustão, por exemplo, hoje ele tem ali 3 musicais. Como é que ele vai botar em horário nobre no domingo um cara completamente inédito, que ninguém conhece? Então não vai, a audiência dele vai despencar. Mas né? As gravadoras também não buscam esses talentos. Por quê? Porque fazem um tipo de música um pouco... eu acho que a música está um pouco nivelada por baixo, né, no Brasil. A gente nivelou muito por baixo. Então, tudo aquilo que é um pouquinho mais difícil de você entender... Os próprios artistas famosos hoje, como o Djavan, o Chico Buarque, Milton Nascimento, eles não tocam mais na televisão. Você não vê mais o Milton Nascimento fazendo um programa de grande audiência. Você não vê mais isso. Não é verdade? Então, quer dizer que os festivais ainda é uma boa oportunidade para os músicos começarem, né? Talvez seja a única oportunidade hoje que você tem de mostrar um trabalho inédito, com certeza, o festival. Nós conversamos com o músico Sandro Dornelles, que participou de inúmeros desses festivais por todo o interior do Brasil. E ele nos contou um pouquinho da sua experiência. Vamos assistir ao VT? Fui exposta, tenho a cicatriz que mostra minha Karen no frontal. Outro dia foi afronta, se eu beber além da conta. Eu entrei no circuito mesmo em 2008, né? Mas desde que eu comecei a participar, conheci muita gente, muitos parceiros, né? Tem um pessoal que é recorrente mesmo em festivais, né? Tem pessoal que vive disso, inclusive. Mas é muito legal, tem essa parceria. O Monarca, eu só fiz essa música com ele porque a gente se conheceu no festival. E aí bota nomes Tavinho Lima, Cícero Gonçalves, Reinaldo Bessa, Fábio Barros, uma galera que eu conheci que é parceiro hoje por causa dos festivais. O mais forte são as amizades mesmo que ficam, as parcerias. Na hora lá, na hora do palco, todo mundo cada um na sua, né? Cada um querendo levar o seu, né? O que me fez viajar muito ano passado foi pegar essa prática do palco de subir, cantar uma música, essa rotina meio de turnê, né? Porque quando você começa a participar de vários, como eu fiquei 3 meses longe com a mesma mala, assim, viajando para o sul, São Paulo, Minas. Então, assim, mas é um trampo, assim, né? Mas o que leva é estar no palco mostrando composição sua, né? Que é uma chance legal de você mostrar suas músicas, que de outra maneira é mais complicado, né? Para onde foram os festivais? Qual o sentido de ter festival? Tem ajuda de custo? Não tem? Premia todo mundo? Não premia todo mundo? Né? Isso é uma questão que está debatida. Eu acho assim, cara, que os festivais não tem mais glamour, isso é certo. Que quem participa mesmo sabe que é uma relação, assim, você vai de carro pro interior da Bahia, pega uma estrada de 100 km que é um buraco só, você vai, às vezes, pagando para tocar nos lugares, entendeu? Tem festival que você praticamente paga para tocar, então não tem glamour nenhum. Para mim, não vejo glamour nenhum. Acabamos de assistir o Sandro, né? Agora eu queria que você me falasse dicas para os músicos que estão começando e que querem participar desses festivais. Bom, a dica maior, fazendo minha propaganda, é entrar no site festivaisdobrasil.com.br,
onde você vai saber tudo sobre os festivais que estão acontecendo. Existem muitos festivais bacanas para participar, de vários gêneros, gospel, sertanejo, de viola, MPB, enfim, rock, para todos os gostos. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Nós falamos com Sérgio Calgusto, músico, compositor e administrador do site festivaisdobrasil.com.br. O Pauta Aberta fica por aqui, mas antes, o Sérgio vai cantar sua música Brasilidade, vencedora de mais de 40 festivais. Obrigada. Canto a minha sul-americana pátria, canto as dores dessas pátrias sul-americanas todas. Conto a mal contada história que nos contam, canto a história que nos montam. Canto os mortos, canto os mártires, feitos de brasilidade. Queria só poder cantar verdades, saber romper o cárcere da liberdade, mas ser livre para poder viver escravo. Só do amor, só da paixão, do bem-querer. Canto a minha sul-americana pátria, canto as dores dessas pátrias sul-americanas todas. Conto a mal contada história que nos contam, canto a história que nos montam.